Diz assim a palavra de Deus: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Senhor Deus, gratos somos pela tua bondade. Obrigado pela tua graça, tua misericórdia sobre nossas vidas. Senhor, que nesse Celebrando a Família nós possamos, ó Deus, nessa terceira mensagem, entender, ó Deus, acerca do quão importante é nós ensinarmos, ó Deus, os nossos filhos, nós ensinarmos a criança, Pai. O livro de Provérbios que tanto fala sobre isso, Deus. Que o Senhor possa, Deus, trabalhar em nossos corações. Trabalha, Deus, com o teu povo. Trabalha na vida de cada um de nós, Deus. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido. E oramos assim, em nome do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Pode sentar. Vamos estudar acerca dessa temática de hoje, né? Ensina a criança. E diferente dos dias de ontem à noite e de hoje de manhã, onde nós fizemos um estudo panorâmico sobre o livro, né? Aquele tema em si, o livro de Provérbios como um todo fala sobre isso. Hoje eu quero fazer uma didática diferente. Hoje eu quero me concentrar somente no capítulo 22 de Provérbios e no versículo 6. Nós vamos analisar aqui esse texto para que nós possamos tirar lições dessa palavra de Deus para as nossas vidas. Qualquer pai que já ensinou seu filho a andar de bicicleta sabe a tensão entre segurar a bicicleta enquanto ele dá as primeiras pedaladas e soltar as mãos enquanto ele começa a andar sozinho. A gente nunca sabe quando, né? Sabe um momento que você fica nessa tensão: será que eu solto? Será que eu não solto? E a gente fica nessa tensão, tentando ali gerar segurança, mas ao mesmo tempo deixar com que ele faça, com que ele assuma, com que ele avance sozinho, né? Então, geralmente, o pai tem essa tensão quando está ensinando o seu filho, entre segurar e soltar. O livro de Provérbios, ele está seriamente preocupado com isso, com como o pai vai, essa tensão do pai em causar segurança para o filho, mas ao mesmo tempo fazer com que ele avance. Então o livro de Provérbios está aí seriamente preocupado com a natureza e o conteúdo desse ensino pai e filho. Esse manual de instrução familiar, entre aspas, né, apela principalmente aos filhos, mas ao mesmo tempo fornece o conteúdo essencial que os pais usam na educação moral dos seus filhos. E de todos os textos que há em Provérbios para falar sobre isso, para falar sobre como o pai deve ensinar, o conteúdo que o pai deve ensinar, nenhum texto foi mais trabalhado, foi mais pregado e muitas vezes muito mal compreendido do que Provérbios 22:6. É um dos textos mais utilizados, mais pregados e infelizmente um dos mais mal compreendido também. Um bom pai, ele vai dedicar tempo para moldar o caráter de seus filhos. Ele vai lhes falando ali sobre como o filho tem que se comportar, como o filho tem que agir em determinadas situações, porque nenhum pai quer que seu filho cresça de forma infeliz, decepcionado, solitário ou com problemas diante da lei, seja alguém imoral, inapto ou que não tenha nenhum tipo de recurso. E diante dessa necessidade que nós temos como pais de ensinar os nossos filhos, de equipar os nossos filhos, ensinar a criança, é justamente que surge Provérbios 22:6, justamente para nós tratarmos acerca disso. Provérbios 22:6 é um excelente texto, uma excelente ferramenta para nos mostrar o como e o que ensinar para os nossos filhos. Provérbios 22:6 é uma bênção de fato quando nós vamos estudar sobre isso. Mas analisar o contexto é algo extremamente importante. Nós precisamos primeiro analisar algumas coisas dentro desse capítulo 22 para nós podermos entender algumas coisas. Se você observar bem aí no capítulo 22, todos os versículos antes e depois dos versículos 5 e 6 vão falar aí sobre questões financeiras. Olha que interessante. No versículo 1 ele fala sobre riqueza, né? Eu coloquei, versículo 1 fala sobre riquezas, prata, ouro. Versículo 2 ele vai falar sobre o pobre e o rico.
Versículo 3, ele vai falar sobre, na nossa texto, ele é pagando, né? Mas é uma pena, é uma multa que ele vai pagar. No versículo 4, vai falar sobre galardão, riquezas. Aí tem os 5 e 6. Aí vem o versículo 7, vai falar sobre o rico e o pobre, questão de tomar emprestado. Versículo 8, vai falar sobre os males, e no contexto é uma recompensa por uma vida de injustiça, então dirão os males. E o versículo 9 trata sobre ser generoso e também sobre a pobreza. Então, todos aí esses textos, antes e depois de Provérbios 22, versículos 5 e 6, está falando sobre questão financeira, sobre questões financeiras, né? À luz do contexto, os versículos centrais, 5 e 6, tratam de 2 caminhos. O do perverso, no versículo 5, e o da criança, no versículo 6. O que é que diz o versículo 5? Espinhos e laços está no caminho do perverso. O que guarda a sua alma, retira-se para longe dele. E aí vem o versículo 6 que nós lemos. Ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Portanto, esses textos eles se preocupam em mostrar a necessidade de educar os jovens, os filhos, no caminho que leva à riqueza, mas não a riqueza transitória, não uma riqueza material apenas. Ele está querendo algo muito maior, mas a riqueza verdadeira, que é uma vida de sabedoria, uma vida em sabedoria, que esse é o que o Provérbios vai tratar, em contraste, lógico, com o perverso que leva à ruína. E se eu pudesse resumir, eu coloquei aí um resumo, se eu posso resumir a mensagem implícita aqui nessas entrelinhas, eu resumiria dessa forma, que está aí no slide. O pai que dedica, que inaugura aí o filho no caminho certo, desde o início da sua vida, ajuda-o a evitar o caminho perverso e perigoso. Se eu pudesse resumir, eu resumiria dessa forma. É justamente isso que Salomão está tentando nos ensinar. E eu quero, vamos agora aprofundar um pouco mais acerca disso, lembrando um pouco ali do contexto literário. Provérbios é uma poesia. Nós não encontramos em Provérbios 22:6 uma promessa. Não é que aqui em Provérbios 22:6 a palavra de Deus está dizendo que se eu trouxer o meu filho para a igreja, todas as programações, ele nunca mais vai se desviar da igreja. Não é isso que o Provérbios não está garantindo isso, porque infelizmente o que nós mais vemos são jovens, crianças e jovens que foram criadas na igreja, crescidas na igreja e que hoje estão distantes dos caminhos do Senhor. Então, lógico que Provérbios 22:6 não é uma promessa, não é uma garantia absoluta. Provérbios aqui está nos passando esses princípios que fielmente indicam o que é normalmente verdade. Embora, lógico, hajam exceções. E eu acho que na nossa tradução em português, né, o livro de Provérbios ele está entre Jó e Eclesiastes, justamente para nos mostrar que nem sempre o que é normal acontece. Jó era um homem justo, reto, temente a Deus, se desviava do mal. O que aconteceu com Jó? Desgraças, coisas ruins aconteceram com ele. Nem sempre o que é o padrão, o esperado, acontece. Algumas exceções acontecem, mas Provérbios está querendo nos mostrar aqui um princípio. Olha, normalmente quando você começa uma criança e inicia essa criança nos caminhos do Senhor, e ela cresce nesse caminho, ele não se desvia. Mesmo quando ele estiver velho, ele não vai se desviar. Outra coisa acerca do contexto, antes de nós analisarmos, é que Provérbios 22:6 é um paralelismo. Paralelismo aqui é um artifício que o salmista usa, onde ele acrescenta uma informação. A segunda linha apresenta uma consequência da primeira. Então ele é como se estivesse dizendo: olha, se você ensinar os seus filhos no caminho em que devem andar, a consequência disso, a consequência esperada, o que você pode esperar disso é que ele não se desvie. Mas lembrando que isso aqui é uma promessa. Tendo dito isso, vamos analisar
o texto em si, fazer uma análise do versículo e extrair algumas lições aqui para as nossas vidas. Provérbios 22:6 começa com uma ordem. Ele começa no versículo 6 dizendo: educa. É uma ordem. E quando eu fui estudar esse texto, o verbo hebraico aqui que Salomão utilizou não é o mais comum para descrever uma instrução, um ensino. Ele teria muitos outros verbos, né? O autor poderia ter usado qualquer outro termo. E tinham muito mais termos que ele poderia usar aqui para falar de ensino, de educação, de instrução. Mas ele fez questão de usar esse verbo que aparece somente 5 vezes no Antigo Testamento. E de forma sábia, inspirada por Deus, Salomão escolhe esse verbo, porque esse verbo ele tem uma ideia de como se fosse quando a mãe, quem é mãe sabe disso, quando vai fazer uma introdução alimentar, quando vai começar a dar frutinha, quando vai começar a dar comida sólida, entra nessas etapas onde ele vai começar alguma coisa, iniciar uma nova etapa, né? As mães geralmente fazem isso, né? Então é como se Salomão estivesse usando esse verbo para falar justamente, olha, instrua, inicie os seus filhos no caminho espiritual, inicie uma nova fase. Então esse educa dá a ideia de você iniciar alguma coisa, iniciar os seus filhos nos caminhos do Senhor. É algo novo que está acontecendo. Em Gênesis, por exemplo, eu coloquei em Gênesis, nós vamos ter muito essa referência, né? Esse verbo vai apresentar, essa palavra vai ser apresentada como verbo, como substantivo, como adjetivo, várias vezes. Mas os usos do termo, com exceção em Gênesis 14:14, envolve justamente isso, uma iniciação, um primeiro uso, uma etapa inicial, ou uma construção, normalmente acompanhada de festa e de grande celebração. E uma única vez, um único texto onde aparece sobre educar, sobre ensinar, é justamente Provérbios 22:6. É somente aqui onde ele aparece com essa ideia de você educar, de você instruir, de você ensinar. E é interessante que esse verbo, com a ideia de consagração ou de dedicação, implica em um período de construção. Porque construção exige um processo. Você inicia, mas você não para nesse início. Você tem um processo a seguir, você tem etapas a serem ensinadas. Então o ensino como um processo de construção e lapidação muitas vezes envolve muito tempo. Envolve você investir tempo, envolve você colocar e instruir o seu filho no caminho que você considera importante, porque aquilo é importante, você vai parar o que você tem que fazer e você vai dedicar tempo para que você possa iniciar algumas coisas, que você possa instruir outras coisas, que você possa lapidar na vida do filho algumas coisas que são necessárias. E amados, ser pai justamente significa isso. Ser pai e mãe significa justamente você ser um construtor. Significa você ser um orientador. Você dedicar tempo para que você possa construir naquela criança, filho ou filha, justamente princípios e valores que você considera extremamente importantes. O salmista começa com esse termo, educa, justamente para nos mostrar a mim e a você, que os pais têm esse dever de lapidar o caráter dos filhos, de moldar os caráteres dos filhos, não na sua própria força, pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo,
pelo poder da orientação, no poder que há na palavra de Cristo, os pais têm essas responsabilidades, tanto o pai como a mãe, de lapidar, de moldar, de construir o caráter dos seus filhos. Os filhos têm que ser moldados por eles. O processo da paternidade envolve acompanhamento, que concede privilégios à medida que o filho se mostra responsável. É como ensinar a andar de bicicleta. Quanto mais o filho desenvolve, quanto mais o filho anda, mais você vai deixar de segurar. Mais você vai deixar ele andar sozinho. E esse é o processo da paternidade. Você dedica tempo, você ensina, você instrui e você deixa ele fazer. Você deixa ele fazer algumas coisas para que ele possa ter responsabilidades, ganhando responsabilidades. E à medida que você vai ensinando, ele vai desenvolvendo, mais ele vai ganhando liberdade, mais ele vai ganhando autonomia. E você vai ficar no campo agora só da orientação. Você vai orientando, você vai dizendo ali, guiando ali algumas coisas para que ele possa continuar no caminho certo. Por isso, meus irmãos, a dedicação aos filhos, à criança, implica justamente uma vida dedicada em treinamento. Em você treinar, em você ser treinado. Você não está numa colônia de férias. Você não faz tudo aquilo que você quer. Você faz aquilo que os seus pais estão lhe treinando. Seus pais têm que ter um propósito. Os pais têm que ter um alvo, têm que ter um objetivo. Tem que ter um padrão onde ele quer, de um caráter que ele quer moldar e formar na vida dos seus filhos. E deve caminhar em direção a isso. E o livro de Provérbios nos mostra isso. Pais, mães, nós somos construtores. Nós somos lapidadores. Nós somos escultores. Nós temos que dedicar tempo, dedicar forças, para que nós possamos moldar caráteres, que eles possam ser moldados pela palavra de Deus. E o texto continua dizendo que nós devemos moldar e construir. Não é qualquer coisa, não é uma fortuna para mim que eu tenho que moldar. Eu não tenho que dedicar muito mais tempo para construir uma grande herança. Um dia que os pais vão dedicar mais tempo, o que é que ele tem que construir? Ele vai dizer, ensina a criança. A audiência, o propósito, quem vai sofrer essa ação é justamente a criança. E aqui criança trata-se de um termo abrangente, que pode incluir qualquer dependente de qualquer idade. Desde criança, recém-nascida, até jovem, já adulto. Por isso que esse ensino, portanto, esse ensino, essa educação vai englobar todo tipo de jovem, todo tipo de criança, desde o Timóteo, que tem 4 meses, até o Gabriel, que já está grandão, já maior que eu. Ensina a criança envolve todas as idades, todas as etapas. Se é filho, está englobado aqui em Provérbios 22:6. É responsabilidade dos pais, é responsabilidade nossa. Não tem esse negócio, não, já fez 18 anos, lavei minhas mãos. Não, senhor. Ainda é o nosso papel como pais educar, instruir, ensinar. E esse ensino deve ser sensível à natureza individual da criança e não padronizado. Não é porque agora eu faço, você vê eu fazendo de uma forma com o meu filho e você vai fazer da mesma forma com o seu. Não, o seu filho tem as suas particularidades. O seu filho pode ter 10 anos, o meu só tem 4, o meu eu trato de outra forma, eu trato de outra maneira. Então, o que Salomão está querendo nos instruir é isso: olha, dedique tempo ao seu filho,
Dedique tempo a ele, conheça o seu filho, eduque o seu filho, não importa se ele é criança ou se ele já é um jovem formado, eduque o seu filho. Portanto, amados, enquanto uma criança está com você, está na sua casa, está sob a sua responsabilidade, você tem o direito e a responsabilidade de a encorajar nos caminhos do Senhor. Se está morando na sua casa, se está sob sua responsabilidade, não importa se é dependente financeiramente ou se é independente financeiramente. Se está na sua casa, a autoridade é sua. A autoridade é dos pais. Depois que sair sob da nossa autoridade, formar é ou algo do tipo, aí a gente fica só no campo da orientação, porque agora já formou a família, já é outro núcleo familiar, e agora a gente fica só no campo da orientação. Geralmente isso acontece quando nos tornamos avós, né? Não sou avô ainda não, mas quando se entra nessa etapa, já se entra na etapa da orientação. Agora é outro núcleo familiar, é outro pai, é outra mãe, é outro marido, é outra esposa. E agora eu sou só uma fonte de sabedoria, de conselho, porque a responsabilidade é eles, que agora é um outro núcleo familiar. Mas, enquanto estiver na sua casa, sob sua responsabilidade, você tem toda a autoridade. Como aquele ditado muito famoso aqui no Ceará: como do meu pirão, prova do meu cinturão. Não é assim? Meu pai dizia muito isso para mim. É um ditado popular, mas Provérbios 22:6 diz isso: olha, enquanto estiver na sua responsabilidade, estiver no seu domínio, estiver no seu controle, você, pai, você, mãe, tem a responsabilidade de ensinar, independente se tem 1 ano, se tem 20 anos, está sob sua responsabilidade, você tem esse dever, você tem papel. Quando criança, lógico, né? A gente tem que fazer uma diferenciação aqui. Quando é pequeno, né, até uns 5, 6 anos, a criança vai precisar mais de orientação e disciplina. Ela vai precisar de fato de disciplina bíblica. É o momento onde você vai colocar ali os fundamentos, as bases, para que ela possa aprender. Mas quando a criança está na juventude, quando começa a chegar já na adolescência e na juventude, aí ela vai precisar mais de orientação, por ser a época em que as decisões mais difíceis da sua vida são tomadas. E eu vejo isso muito com a Luísa. É interessante demais isso. Tem épocas que eu preciso ficar só na exortação. Eu falo e ela já entende. Opa, não posso, desobedeci, perdão. Mas tem época que eu preciso da disciplina, porque parece que esquece. Parece que se esquece e é necessário dar disciplina para que ela possa entender. Aí depois passa um tempo na orientação de novo. E agora eu já estou nessa transição. Ela vai fazer 8 anos esse ano. Eu já estou nessa transição, mesclando, né? Orientação e disciplina. Mas vai chegar uma etapa que eu não vou precisar mais da disciplina. E eu vou ficar mais no campo da orientação. Por quê? Porque lá atrás, quando ela era criança, eu estabeleci os fundamentos. Eu dei disciplina, eu exortei, eu ensinei, e ela pegou todos os fundamentos. E agora, quando ela chegar lá com 10, 12 anos, eu já não vou precisar mais discipliná-la. Na exortação, ela já vai entender. E esse é o processo. Geralmente esse é o processo que nós fazemos com os nossos filhos, que o pai e a mãe devem fazer com seus filhos. Chamar para si a responsabilidade. Os pais não devem entregar essa responsabilidade para ninguém. Provérbios 22:6. Ensine a criança. A responsabilidade é minha, é sua. Ensinarmos os nossos filhos. E ele vai continuar dizendo no texto, vai nos mostrar o ensino. Educa a criança no caminho em que deve andar.
É isso que você vai ensinar. E essas palavras, traduz as palavras no original, que literalmente, no hebraico é de acordo com a boca do caminho dele. Literalmente é assim, né? De acordo com a boca do caminho dele. E a figura traz a ideia de uma iniciação desde cedo na vida. A ideia do texto aqui é justamente você dar um treinamento apropriado, um treinamento específico, um treinamento objetivo, particular, conforme as necessidades, conforme aquele momento. Você vai ver em Provérbios, nós estamos no capítulo 22, você lá, 22, versículo 15, você vai ver o que é que há no coração da criança. Existe algo inato ao coração da criança. A astutícia está ligada ao coração da criança. Aí ele vai continuar dizendo, mas a vara da correção a afugentará dela. Tem algo inato ao coração das crianças, que é a astutícia, a tolice, o seu desejo de pecar, a sua inclinação ao pecado. E o que nós, como pais, devemos ensinar é justamente o caminho em que ela deve andar. Nós temos que olhar a astutícia dela, o que há de pecado na vida dela, e moldar aquelas atitudes de acordo com a palavra de Deus, no caminho em que a palavra de Deus nos ordena. E à luz do propósito de Provérbios, o significado desse texto é que caminho aqui significa um caminho apropriado. Ensina para a criança um caminho apropriado, um caminho de uma conduta moral, né? No sentido moral. Olha, ensina o caminho correto, ensina a ela os princípios, como ela deve agir, como ela deve se portar, as decisões que essa criança tem que tomar. Ensina que tem que ser decisões sábias, decisões à luz da palavra de Deus. Ensina que essa criança precisa ter temor do Senhor. Ensina que essa criança precisa de Cristo Jesus. No caminho em que deve andar, é justamente isso. Os pais ensinando aos seus filhos um único caminho em que elas devem andar. Há basicamente dois caminhos em Provérbios: o do sábio e o do tolo. O caminho que o pai ensina em Provérbios é justamente esse caminho de Deus. É ensinar o caminho do sábio, uma vida de sabedoria, uma vida no temor do Senhor, uma vida que agrada a Deus, porque nós vimos no versículo 15, o caminho natural da criança é a astutícia, é viver uma vida tola, é não fazer boas escolhas, é desagradar ao Senhor. Esse é o caminho natural da criança. E você não deve deixar a criança em seu próprio caminho. Você não deve deixar a criança seguir o seu próprio trajeto. Nós, como pais, devemos mudar esse caminho natural dela. Tirar esse caminho dela e dizer: olha, filho, você não faz o que você quer, você não faz aquilo que você gosta, você não vai por onde você quer ir. Você vai para os caminhos do Senhor. Você vai para uma vida de sabedoria. O texto não ensina, meus irmãos, que os pais devem seguir as inclinações naturais da criança, ou que devem respeitar o jeito dela. O texto ensina que os pais devem contrariar o caminho natural dela e colocá-la no caminho do Senhor. Meus irmãos, o caminho da criança não é o mais natural para ela, mas sim o que é contra a sua natureza pecaminosa. O que mais há hoje, o que mais existe, são ideias e mais ideias, dizendo: você tem que tratar o seu filho dessa forma, você tem que indicar os seus filhos por esse caminho, você tem que criar no seu filho, e lhe apresentam um padrão que você deve guiar os seus filhos,
que você não deve contrariá-lo, que você não deve dizer não para os seus filhos, porque isso pode traumatizar os seus filhos, que você deve apoiar o caminho que as crianças estão seguindo. Mas, meus irmãos, o que Provérbios 22:6 nos ensina é que o caminho natural da criança não é natural para ela, não é o certo para ela, não é o que Deus espera para ela. Nós devemos justamente dar esse choque de realidade. Nós devemos justamente ensinar Cristo na vida dela. E o livro de Provérbios define o caminho e como achá-lo. E isto envolve o temor do Senhor. O caminho, como achar esse caminho, é justamente o temor do Senhor. É você colocar na criança o temor ao Senhor, uma relação de profunda intimidade com o Senhor. Muitas das vezes, nós não despertamos isso nos nossos filhos. É clichê, mas eu vou falar. Segunda-feira de manhã, o menino acorda, diz: pai, não vou para aula hoje não. Quer que o filho diz? Quer que o pai diz? Quero ver? Quer ver como você vai? Você vai sim. Você não manda você mesmo? Vai. O filho tem um trabalho para fazer. Você mora aqui em Engenho-Baú, tem um trabalho para fazer lá no Papicu. O que é que o pai faz? Vou deixar. Tem uma prova importante para fazer lá na Becejana. O que é que o pai faz? Vou deixar e vou buscar. Aí tem uma programação na igreja, importante, para o filho participar. Aí o filho diz: pai, não quero ir não. O que é que o pai faz? Ah, tá bom. Fica em casa. Tem uma programação importante para o filho, de manhã cedo. Ah, pai, não quero ir não. Acordar cedo, não quero dormir até tarde. Não, filho, não vá não. Bichinho, pastor, está cansado. Deixa ele em casa. Ou então tem uma programação da UMOF. Nossa, aqui, né? Geralmente é longe, é fora. A gente já foi até pro Pecém, lá. Fomos até lá no Bonjardim, a gente já foi. E muitas das vezes os pais dizem: ah, vou levar não. Vai não, não dá certo não. De forma inconsciente, nós estamos mostrando para os nossos filhos que o caminho natural dele é o melhor. Estamos dizendo: olha, isso aqui é importante. Mas Deus, não, só quando você tiver tempo. Quando você tiver tempo, quando você tiver estudado, quando você tiver se formado, quando você tiver estruturado, aí você pode pensar em Deus. Aí você está liberado para pensar em Deus. Mas, meu irmão, essa criança já vai ter seguido o caminho natural dela. Ela não vai querer saber de Deus. Por isso que no final do versículo aí, 6, Salomão vai nos mostrar o resultado. Qual o resultado de uma criança que é ensinada desde cedo nos caminhos do Senhor? O caminho em que ela deve seguir, onde o pai investe tempo, onde o pai está junto, onde o pai mostra que o que ela quer não é o certo, que o certo é o caminho do Senhor. O que acontece com essa criança? Versículo 6: e até quando envelhecer, não se desviará dele. Representa a época da vida quando os pais não estão mais por perto, vigiando a conduta e olhando por cima dos ombros do jovem para corrigir qualquer desvio do caminho. É uma época onde os pais não têm mais um controle, não tem mais tanta influência sobre a vida dos filhos. O provérbio de Salomão diz: olha, e quando ele for velho, e até quando envelhecer, essa criança não vai se desviar, porque ela vai se lembrar. Ela vai se lembrar dos caminhos ao qual ela foi ensinada.
ela vai se lembrar daquilo que ela aprendeu. Ela vai se lembrar daquilo que seu pai e sua mãe inculcaram em sua cabeça. E, amados, mesmo sendo um princípio e não uma promessa absoluta, isso é muito real, isso é muito verdade. Se você pegar aqui qualquer homem adulto, você vai ter esse relato: meu pai me ensinou isso, e até hoje a gente segue, até hoje a gente permanece. Por quê? Porque meu pai me ensinou desse jeito. Meu pai já morreu, já está com alguns anos, vários anos, mas até hoje tem coisas que acontecem na minha vida e eu não faço. Quando alguém pergunta, eu digo: porque meu pai não me ensinou assim. Meu pai me ensinou outro caminho. Meu pai me ensinou princípios. É por isso que nós, pais, temos que ensinar os princípios corretos para os nossos filhos. Porque até quando ele envelhecer, eles vão se lembrar. Eles vão seguir. Eles não vão se desviar desse princípio. E o texto oferece a esperança para os pais. O jovem continuará no caminho, mesmo quando ou até quando for velho, e os pais não conseguirem mais acompanhar cada passo que ele der. Os pais têm a responsabilidade de ensinar, de mostrar, de instruir, de lapidar, de fazer tudo aquilo necessário para que o caráter do jovem seja moldado. E a criança e o jovem têm a responsabilidade de escolher o caminho que eles seguirão. E o que Deus quer mostrar para mim e para você, meus irmãos, é que os pais que alcançam o coração do filho com os princípios da palavra de Deus desde cedo, têm essa grande esperança. Tem essa grande esperança de que o filho continuará nesse caminho até morrer. Olha que bênção. Olha que privilégio. Alcançar o coração dos filhos desde cedo. Se você ganhar, o filho enquanto criança, ele será seu para toda a vida. Geralmente, filhos de crentes fazem uma decisão por Cristo, o que as pessoas chamam na janela 4-14. Entre os 4 anos de idade, os 14 anos de idade, é geralmente quando os filhos de crente fazem uma decisão por Cristo. E se você ganhar o seu filho nessa idade, se você ganhar o coração do seu filho nesse momento, ele será seu para a vida inteira. Ele vai repetir os seus princípios, os seus valores, aquilo que você ensinou. E é tão maravilhoso ver isso. Quando você cumpre, quando você faz, quando você mostra, e você vê que aquilo está inculcando, está enraizando, e você tem a certeza de que, com certeza, esse filho seguirá por esse caminho. E o alvo, os pais visam alcançar o coração do filho, tirando a estutícia inata dele, a ponto de que não mais precisarão vigiar suas condutas. É que você trabalhe, alcance o coração dos seus filhos, ganhe o seu coração, tirando essa tolice inata do seu coração, até o ponto de que eles mesmos seguirão por esse caminho. Há exceções? Sim, lógico. Mas o que Provérbios 22:6 vai nos mostrar é que um filho bem ensinado, um filho bem encaminhado, embora possa se desviar dos caminhos do Senhor, mas as exceções não anulam a regra. Não é porque um amigo meu dirigiu sem estar embriagado e bateu o carro, e
toda vez que eu vou dirigir carro, se não estiver embriagado, eu vou bater também. Não, é a exceção. A regra é que o filho bem encaminhado, ele vai seguir por esse caminho. Ele vai permanecer nesse caminho. E, amados, isso é tão interessante, quando a gente olha isso, e a gente olha para Cristo. O que é que Deus faz comigo e com você? Ele ganha o seu coração, mas Ele não ganha apenas o seu coração. Ele não apenas lhe salva e deixa você do jeito que está. O que é que Ele faz? Ele ganha o seu coração e vai construindo em você um caráter novo. Ele vai lhe mostrando princípios, lhe mostrando valores, lhe mostrando por onde você tem que andar. E mais do que isso, Ele nos deu o exemplo. Ele encarnou, Ele se fez homem, Ele viveu essa vida. E Ele nos deixou aqui justamente um modelo a seguir. Como viver, como andar. E Ele espera de mim e de você que nós tomemos a decisão de andar pelo caminho certo, de andar pelo caminho que Ele nos mostrou, no caminho que Ele nos instrui. E da mesma forma como Cristo faz conosco, nós temos que fazer com os nossos filhos, nós temos que fazer com o próximo. Nós temos que ganhar os seus corações, apresentar o caminho justo, o caminho reto, o caminho de integridade que Cristo Jesus deixou para nós, e sermos exemplos, darmos um exemplo vivo. E aqui é onde a maioria dos pais falham. Nós temos hoje muitos e muitos testemunhos de jovens, de filhos que têm trauma com a igreja, têm ódio da igreja por causa de alguma coisa que aconteceu com seus pais. Seus pais diziam uma coisa e faziam outra. Não eram exemplos a serem seguidos. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que Ele nos deixou um exemplo. E nós devemos viver essa vida de santidade. Por isso que os pais têm essa responsabilidade, meus irmãos. Os pais têm a responsabilidade dada por Deus para serem esses principais agentes formativos na educação dos seus filhos. Eles precisam construir o caráter temente a Deus na vida deles, guiando-os diligentemente nos caminhos da sabedoria, desde a infância até a idade adulta. Ensinar a criança, educar a criança no caminho em que deve andar, não é você descobrir os gostos da criança. Não é você descobrir os talentos da criança. Não é você adaptar agora tudo para como aquela criança é. Educar a criança é você justamente mostrar que o caminho natural dela é errado e você apresentar o caminho de Cristo Jesus. Não significa você enviar o seu filho para a igreja, para todas as programações, e não ter um acompanhamento espiritual. E você não ser o pastor da sua casa. Você não guiar o seu filho, você não conversar com o seu filho. Porque o que mais há é, pastor, meu filho nasceu e se criou na igreja, pastor. Tudo que era, ele estava enfurnado da igreja direto, pastor. Foi para a faculdade, se desviou, pastor. E bota a culpa na igreja. O que aconteceu, pastor? Meu filho vivia aqui e agora está desviado. O problema não é da igreja. Muitas das vezes o que há é justamente essa falta de pastoreio, esse acompanhamento espiritual.
Os pais facilitam o crescimento espiritual de seus filhos quando os dedicam ao Senhor e os acompanham no caminho da sabedoria divina, até que sejam capazes de continuar a jornada sozinhos. Por isso é que eu sempre luto aqui, eu sempre labuto, falando com os pais. Pais, conversem com seus filhos. Pai, colhe devocional dos seus filhos. Pai, orem com seus filhos. Quando eu tenho alguma coisa para tratar com algum jovem, eu falo com o pai. Pai, vá lá, conversa, está acontecendo isso. Vá lá, é seu filho. Os jovens que não têm os pais crentes, aí eu assumo a responsabilidade, aí é comigo. Porque eu quero justamente incentivar isso, eu quero criar isso, de que os pais aqui são responsáveis por isso, eles facilitam esse crescimento espiritual, eles têm essa responsabilidade dada por Deus, de acompanhar os seus filhos, de saber o que está acontecendo com os seus filhos, quais as lutas que estão acontecendo com os seus filhos. Por isso, pais, consagre os seus filhos ao Senhor. Não é apenas vir aqui à frente e apresentar, dizer assim, eu te apresento meu filho. Não, é dedicar tempo. É dedicar tempo, é investir ali, de fato, uma vida inteira, para que ele possa formar nos seus filhos um caráter do Senhor, um caráter santo. Deus chama os pais para treinarem diligentemente seus filhos hoje nos caminhos da sabedoria, para que fiquem para sempre naqueles caminhos. Você pode fazer uma análise de você. Se o seu filho ensinasse o seu neto da mesma forma que você o ensinou, você ficaria satisfeito? Você acharia que é uma boa educação? Ou você se meteria e dizer, olha, não faz isso não, faz diferente? Será que você tem sido um treinador dos seus filhos? Será que você tem servido de exemplo para os seus filhos? Um exemplo de pai, um exemplo de mãe, um exemplo de marido, de esposa, um exemplo de funcionário, um exemplo de alguém que sabe controlar bem as finanças, um exemplo de alguém que é servo do Senhor Jesus Cristo. Será que seu filho tem você como exemplo? Será que quando alguém pergunta com quem você quer se parecer quando você crescer, será que vem você na mente dele? Se não vier, você falhou drasticamente. Porque filho não quer presente, filho quer pai e mãe presente. Filho quer ser instruído, ensinado. E o Senhor nos chama a isso. O Senhor nos chama hoje para sermos esses homens e essas mulheres presentes na vida dos nossos filhos. Então ore a Deus, meus irmãos. Ore a Deus e peça força. Peça força ao Senhor para que você possa assumir essa responsabilidade. Não importa quantos anos seus filhos têm hoje. Se o seu filho já tem 10, 15, 20, não importa. Decida hoje assumir essa responsabilidade. Mesmo que como um exemplo. Mesmo que agora já não há mais tempo para disciplina. Mas ainda há tempo para testemunho, para exemplo. Exemplo de um homem e de uma mulher que tem o Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus, gratos somos, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos instrui, o Senhor nos mostra através da